Ué, vocês quiseram trocar. Vocês quiseram que disseram que o treinador brasileiro está tudo ultrapassado, que não tem condições de ser técnico da seleção, mas queriam um treinador europeu. Se fosse um brasileiro que estivesse agora na seleção brasileira, vocês tinham arrebentado com ele. A grande maioria da imprensa que está aí hoje criticando o Ancelotti, se fosse um brasileiro, vocês tinham arrebentado com o treinador brasileiro e acabado com eles. Vocês esquecem disso? Que a grande maioria não queria treinador brasileiro? Ancelotti foi duro, hein? Bem duro com os jogadores da seleção brasileira depois do jogo, numa cobrança principalmente por atitude. Mas eu já deixei de fazer muito comentário da minha vida que eu teria... Alguns, não muito, mas alguns comentários que eu deixei de fazer e depois me arrependi de não ter feito. Muita gente criticando o Ancelotti, dando pancada no Ancelotti, que isso, que aquilo, aquilo outro. Ué, vocês quiseram trocar. Vocês quiseram que disseram que o treinador brasileiro está tudo ultrapassado, que não tem condições de ser técnico da seleção, mas queriam um treinador europeu, ele é um excelente treinador, e nós estamos com dificuldade que qualquer treinador ia enfrentar. Só que vocês não queriam um brasileiro. Se fosse um brasileiro que estivesse agora na seleção brasileira, vocês tinham arrebentado com ele. A grande maioria da imprensa que está aí hoje criticando o Ancelotti, se fosse um brasileiro, vocês tinham arrebentado com o treinador brasileiro e acabado com eles. Vocês esquecem disso? Que a grande maioria não queria treinador brasileiro? Então, rapaziada, preste bem atenção, nós vamos sofrer, não é por causa disso não, porque nós não temos uma seleção que vocês imaginam que tem. Por isso que o Neymar vai fazer muita falta, tem que voltar o Neymar correndo, para que o Endrick possa entrar no jogo, e ter alguém que chame a responsabilidade que não seja o Endrick entrar solto e poder botar o potencial para fora. É isso, agora dá uma pancada no Ancelotti dizendo que é isso, aquilo, não tem nada a ver, ele é muito bom, mas vai ter dificuldade que qualquer um brasileiro ou qualquer outra nacionalidade teria. Ancelotti foi duro, hein? Bem duro com os jogadores da seleção brasileira depois do jogo, numa cobrança principalmente por atitude. O Ancelotti cobrou muito a atitude dos jogadores da seleção brasileira, foi duro, essa é a informação que eu acabo de receber e que eu acho boa para a seleção brasileira. É bom ter um treinador que, diante da atuação que o Brasil teve no primeiro tempo, principalmente, contra Marrocos, pede atitude, cobra, tem que cobrar, teve cobrança no vestiário, acabo de receber essa informação e foi uma cobrança dura, mas o Ancelotti também muito preocupado em jogar o astral pro alto. Não deixar o ânimo da seleção brasileira cair, mas com cobrança, tá? Essa é a informação que eu acabo de receber. Teve uma cobrança dura com relação principalmente à atitude da seleção. E eu acho muito positivo. Claro, uma seleção que começou muito mal, começou muito apática, dando muito espaço, e o Ancelotti aí também, né? Há informações que pode haver aí algumas mudanças na seleção brasileira para o próximo jogo contra o Haiti. O que é importante deixar claro, vai ser outro parâmetro para não fazer covardia. Uma coisa é você jogar contra Marrocos, que é uma das grandes seleções do mundo hoje. Foi um adversário dificílimo. Outra coisa é um jogo contra o Haiti, que é uma seleção bem mais fraca, uma seleção praticamente amadora, que o Brasil vai ter pela frente na segunda rodada aí da Copa do Mundo. Deixa eu só falar aqui uma coisa, que talvez eu seja precipitado, tá? Mas eu já deixei de fazer muito comentário da minha vida que eu teria... Alguns, não muito, mas alguns comentários que eu deixei de fazer e depois me arrependi de não ter feito. Como também tem alguns que eu fiz e me arrependi de ter feito. Mas eu acho que a gente vai ter... A gente caminha... É que a do Endrick tá muito cedo. Mas eu já vou falar agora, pra gente não tocar nesse tema daqui 15 anos, que tem dois mistérios que a gente precisa, nós enquanto jornalistas, nós enquanto apuradores, falhamos, nós falhamos e o outro estamos falhando, que é entender de verdade, não quero historinha, não quero coisa, entender de verdade duas coisas. Por que o Fábio nunca teve oportunidade direito na seleção brasileira? E a outra é por que o Endrick é preterido. Tem alguma coisa aí que está quicando para nós enquanto jornalistas, estamos falhando nisso, descobrimos. Porque é impossível de compreender o Endrick segurarem a fila. Aí você pode usar o termo que você quiser. Segurarem a fila, preservarem, sabotarem, boicotarem. Eu deixo o verbo a critério de quem está ouvindo. Mas são duas coisas que a gente vai ter que... Nós, enquanto jornalistas, vamos ter que descobrir. Uma já passou o tempo, que o Fábio está aí, apesar de estar com 45 anos, poderia até estar aqui,
poderia estar até aqui, mas aí eu nem vou entrar nesse debate, mas entender por que o Fábio passou 10 anos sendo 10, pelo menos, top 3 goleiros do Brasil e nunca foi para a seleção, e muito goleiro meia boca foi, e a gente falhou nisso, a gente nunca soube disso. E a outra é, por que o Endrick é, aí eu vou de novo, preterido, preservado, cuidado, sabotado ou boicotado? Por que acontece isso? Essa reportagem tá quicando e eu tô me punindo, tô me incluindo aqui, tá? Você vai dizer, mas você é jornalista, então eu também estou falhando no meu trabalho de não entender por que acontece isso, por que acontece isso com o Endrick. Só antes aqui, voltando à discussão, o acréscimo do Wilsinho ao nosso time foi maravilhoso e eu tenho aprendido pra caramba com o Wilsinho. Eu divirjo muito da opinião dele, porque eu acho que o Rafinha é um diferente do nível do Vinícius Júnior. Do nível do Vinícius Júnior. Assim, nisso eu divirjo muito do que o Wilsinho falou ou que eu entendi. Pra mim, o nível de cobrança tem que ser igual, porque o nível de impacto dos dois nos seus times e na primeira prateleira do futebol mundial é muito parecido. É muito parecido. Por um acaso, o Rafinha não ganhou uma Champions com o Barcelona, mas ele, só pra lembrar, no ano passado, na Champions sem ser a que acabou agora na outra, ele ia classificando o Barcelona, tirando do nada o gol da vaga nos acréscimos, estávamos lá fazendo esse jogo lá no San Siro. Então, assim, esse Rafinha não aparece na seleção brasileira. Esse Rafinha não aparece. O Rafinha hoje fez um jogo como se ele fosse mais um. Agora, ele não deveria ser mais um. Ele deveria ser alguém para dividir com o Vinícius, pelo menos. Então, só para pontuar, eu divirjo do que falou o Wilsinho sobre... Acho que o Rafinha é um cara que tem que ser tratado e cobrado como diferente, como nós cobramos o Vinícius. E sobre isso, eu acho que tem que caminhar por aí. A partida hoje do Casemiro, sobretudo, me pareceu, em termos de intensidade, em termos de entrega física, uma partida assustadora. Tudo bem que ele errou tudo tecnicamente, mas em termos de entrega, repito, parecia que ele estava meio dopado, meio anestesiado. Assim, eu não viria com o Casemiro, mas duvido que o Ancelotti troque. Se bem que eu duvidei também que ele começasse hoje sem o Cunha, ele começou. Então acho que não vai acontecer. Acho que o Danilo tá pedindo passagem, acho que o Endrick tá pedindo passagem. Ele, Ancelotti, não gosta do Rafinha pela direita. Acho que vai ter que passar a gostar. O fato é, o Brasil, se continuar jogando assim, um time nada compacto e um time que perde a bola do jeito que perdeu hoje, o Brasil vai ter vida curta nessa Copa do Mundo. Senhores, bom dia. Calma! Calma, não começa a desesperar, não. Calma. Tudo tem jeito, calma. A última campeã do mundo perdeu para a Arábia Saudita na estreia. Calma. Tá passando pano? Não, tô não. Quem me acompanha sabe. Inclusive, teve um vídeo meu que viralizou, que eu virei motivo de chacota, que eu falei que o Ancelotti não era um gênio de tática, não. Lá atrás, antes ele vir. E eu apoiei que ele viesse. E acho um baita nome. São coisas distintas. São gavetas distintas para mexer. Você organiza cueca com cueca, meia com meia, camisa com camisa. Beleza? Calma. Não tá bom. Mas futebol, Copa, a coisa é na fagulha. Tem que enxergar e ver o que pode ser feito. Isso é um ponto. Hoje tem treino regenerativo para quem começou jogando cedo e academia para quem não jogou. Amanhã tem treino à tarde, 17 horas. A princípio, segundo a informação que a gente tem, não tem coletiva de imprensa amanhã por nenhum atleta. Não sei se vai mudar até lá. Se mudar, eu aviso a vocês. Tá bom? Também não gostei. Também tô com sentimento embolado assim. Mas calma. Vamos resolver essa bagaça aí. O 10 tá voltando.